Olá, antes de assistir esse vídeo, assista primeiro a parte 1 e a parte 2. Ok, vamos dar seguimento para a live. Neste momento, né? E também é importante a gente conseguir a melhor acústica possível, né? Então tentar conversar com a família para que, se for assistir televisão, assista num outro cômodo, né? Se for ter conversas, enfim, que não seja ali naquele momento, naquele ambiente. A partir do momento que eu estabeleço, olha, eu vou me dedicar às questões do meu estudo, de tal hora a tal hora, por favor, família, neste momento eu não estou em casa, né? Muitas vezes acaba facilitando, inclusive nessa comunicação familiar. O que não é dito, não é entendido. E aí acaba virando bagunça dentro do ambiente familiar. Uma coisa que você abordou já no início da nossa live é justamente a convivência, né? E agora é um momento muito complicado porque, por exemplo, pais com crianças pequenas não podem sair, não podem levar para brincar. Quais são as alternativas que se pode pensar para um momento como esse? Porque é um momento realmente diferente, é complicado. As pessoas, a convivência ela é um pouco cansativa, justamente porque ela é massiva e ela é diária e quase que 24 horas por dia. Quais são as alternativas nesses casos de talvez estabelecer rotinas, momentos mais tranquilos, porque tem que encaixar a família num tempo de home office, tem que encaixar home office num tempo de família. Como é que as pessoas podem pensar alternativas dessa forma? Ok. Então, essa questão de rotina, ela não é uma rotina só para um adulto, né? Criança precisa de rotina. Eu atuei já em vários locais, de várias formas diferentes, e quando eu atuei com criança, essa foi uma das coisas que mais me ficou marcada. Como é que as crianças, muitas vezes nas escolinhas, eram crianças assim muito diferentes, tinham um comportamento muito diferente do comportamento que tinham em casa. E aí, quando se ia verificar um pouco mais a fundo, se percebia que em casa não se tinha rotina, na escolinha tinha, por isso que na escolinha, às vezes, aquela criança era um pouco mais calma, né? Então, poder estabelecer uma rotina com a criança também, com o adolescente, é fundamental, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer um quadro de atividades, um quadro de o que vai ser feito. Um papel, uma folha de papel, já resolve muita coisa, né? Então, colocar ali o nome da pessoa, de cada pessoa da família, né? Quais são os horários, o que vai estar fazendo, justamente para poder definir isso e dedicar um determinado espaço de tempo para cada pessoa, para cada atividade. Como eu disse antes, o que não é falado não é interpretado muitas vezes. Então, sim, por mais que seja uma criança, vale muito mais a pena a gente ter um diálogo, seja sentar e conversar, seja sentar e desenhar aquilo ali, né? Fazer uma escala de atividades da casa por pessoa, do que muitas vezes partir para briga e aí ficar num ambiente conturbado, onde o grito é muito mais frequente do que a harmonia dentro de casa. Então, acredito que, sim, rotina vai ser o fundamental para este momento de home office, de poder estar estabelecendo, então, com seus filhos, o que vai ser feito, em que momento que vai ser feito e tentar, ao máximo, seguir isso, né? Ao mesmo tempo que também com as questões de trabalho. Tarefas, existem tarefas que as escolas forneceram, algumas, né? Existem também diversas tarefas disponíveis em sites, né? Inclusive a Secretaria de Educação disponibilizou muitas informações, muitas tarefas para serem feitas no site, então é importante a gente poder buscar ao máximo, utilizar a nossa criatividade, daqui a pouco fazer alguns desafios com a criança, né? Com os brinquedos, desafio para as crianças que já são alfabetizadas, desafio de escrita ou de leitura, alguns desenhos e neste momento também estabelecer. Este momento é o momento em que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, então é um momento em que o papai, que a mamãe não vai poder estar ali brincando, né? Esse é um momento muito importante para a gente conseguir estar trabalhando toda a questão de limites dentro do ambiente familiar, né? E que depois desses limites vão ser também ampliados para o ambiente escolar e para o ambiente social, em que as crianças, os jovens e os adultos vão estar vivendo futuramente. Outra questão que você abordou na live é justamente o futuro, que é muito incerto e a incerteza incomoda muito, porque é a questão do trabalho, da renda. Não existe uma mágica ou um modelo de isso pode ser feito e vai me acalmar, mas como é que as pessoas podem
projetar a questão da mente, o cuidado, quais são, às vezes, pode ser sutilmente, mas o que pode ser feito para não ficar pensando somente no futuro e tentar pensar no agora e focar justamente naquilo que você falou do se entender, do conviver consigo mesmo, que às vezes é tão difícil, a gente está tão focado em conviver em sociedade que esquece de ter um momento para si. É possível, há alguma alternativa para se pensar dessa forma? Em relação ao pensamento, vocês já devem ter escutado aquela frase de somos o que comemos, né? E isso se reflete muito também no campo da psicologia. Nós somos o que nós pensamos, né? E aí tudo que a gente pensa, de alguma forma, acaba sim sendo atraído para a nossa realidade. Então, isso é importante a gente conseguir compreender no momento em que a gente vai consumir informações. A partir do momento em que eu estou consumindo informações da internet, das grandes redes, né, de televisão, de rádio, se eu estou consumindo muitas informações negativas, eu acabo trazendo muito isso para minha rotina, para os meus pensamentos e acabo vendo o mundo com uma lente muito negativa, né? Então, eu sempre brinco com as pessoas quando eu falo sobre isso, dizendo, olha, quando a gente está apaixonado, a gente não parece que coloca um óculos com uma lente cor-de-rosa e que a gente fica assim, vendo tudo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Pois é, nesses momentos de pandemia, quando a gente consome muita informação negativa, a gente acaba colocando uma lente também bem negativa. E aí, a partir dessa lente negativa, a gente começa a ver o nosso futuro de uma forma muito negativa, as nossas relações familiares, as nossas relações com os nossos amigos também de uma forma muito negativa. E aí parece que não se resta nada de positivo na nossa vida, né? Então, é importante nesse momento a gente poder tirar um pouquinho essa lente, colocar a lente da realidade, né? Tentar limpar um pouquinho isso. Cuidar muito com as notícias que a gente está consumindo, especialmente com as notícias falsas, as fake news, né? Então, caso a gente identifique algo ali muito sensacionalista, muitas vezes, que a gente possa estar verificando junto aos órgãos de saúde, né, competentes, tem aqui no nosso município, o próprio site da Organização Mundial de Saúde, para verificar se procede ou não procede aquela informação. E também ficar o tempo inteiro consumindo informação negativa é muito prejudicial, nos adoece, por mais que a gente não esteja ali na rua em contágio, né? Então, cuidar. Consumir informações o suficiente para a gente poder estar, assim, informados, né? Com os cuidados básicos que a gente tem que ter dentro da nossa casa, os cuidados que a gente tem que ter ao sair na rua, como que está a situação a nível municipal, estadual, nacional, mundial, né? O que eu tenho interesse de saber em relação a isso, mas consumir uma informação X para aquele dia e deu, né? Não passar ali manhã, meio-dia, de tarde, metade da tarde, de noite, acordar e ir dormir pesquisando informações e muitas vezes, quanto mais sensacionalista e mais negativo mais aquilo bate meu olho e mais eu fico impactado com aquilo. Isso é negativo tanto para mim, e quando eu compartilho aquilo nas minhas redes, compartilho isso com outras pessoas, muitas vezes eu tô fazendo isso com a intenção de deixar as pessoas mais informadas. Só que isso prejudica bastante, especialmente as pessoas que são mais ansiosas, né? E aí eu acabo botando os meus mais próximos, as pessoas que eu mais amo e que eu mais gostaria de ver bem, numa chuva de informações negativas, de informações falsas. Então é importante a gente ter cuidado com isso. E nesse momento em que a gente não pode estar tão voltado para o exterior, porque a gente está em isolamento social, né? É recomendação que a gente possa o máximo possível estar dentro, né, das nossas casas, protegidos, utilizando todas as medidas de segurança e de higiene possíveis, que a gente possa se voltar o olhar para nós, né? O que eu sou, o que eu gosto, o que é possível, quais são as expectativas para minha vida, quais são os meus pensamentos e os meus desejos. Quanto mais eu tenho isso claro, maior é a probabilidade de isso vir a se tornar realidade. Então, é importante que eu possa pensar nisso, pensar num futuro positivo, no que é possível daqui para frente, né? No que eu gostaria que acontecesse. Claro, não tô falando que isso vai ser mágica e que as coisas só porque eu quero, amanhã eu vou me acordar e tudo vai estar bem. Não é isso, mas é sim, na vez de ficar carregando os nossos pensamentos
com notícias e questões negativas, que eu possa estar consumindo informações e pensamentos positivos, cada vez mais interiorizando isso, me conhecendo, né? Buscando esse tempo para um autoconhecimento, conhecer quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero daqui para frente. Acredito que neste momento é importante a gente poder perceber muitos hábitos, muitos costumes, muitas situações em que a gente não quer mais se colocar quando tudo voltar ao normal. Então, também é algo importante. E também para a gente conhecer os nossos mais próximos. Neste momento a gente percebe que a gente está mais distante de quem a gente é próximo. Muitas vezes a gente não conhece tão bem os gostos das pessoas que moram com a gente, quanto aos gostos daquele amigo que a gente infelizmente está impedido de ver agora neste momento de isolamento. Então é fundamental que a gente possa utilizar esse momento para um autoconhecimento também. Então, Tayasine, muito obrigada pela tua participação, a gente agradece. A comunidade fica, então, o nosso convite para que continue nos acompanhando nas nossas redes sociais,